Olá! Olha, quem lida com crianças sabe que orientar o comportamento delas pode ser um baita desafio, né? Mas e se existisse um jeito de fazer isso de forma eficaz e positiva? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um clássico, o livro Modificação do Comportamento Infantil dos Crumbolds. Pense nele como uma verdadeira caixa de ferramentas super prática. Vamos entender como ela funciona. Beleza, nosso roteiro de hoje está bem direto. Primeiro, a gente vai falar sobre o desafio que é lidar com o comportamento. Depois, a gente entra na abordagem prática do livro. Aí, partimos para como fortalecer o que é bom, como lidar com o que a gente não quer e, para fechar, o segredo de tudo, a consistência. Então, vamos começar pelo começo, né? O grande desafio do comportamento. Acho que a pergunta que fica na cabeça de todo mundo que educa uma criança é essa, né? Como é que se guia o comportamento de um jeito que funcione e que seja positivo? A grande virada de chave, como a gente vai ver, é pensar menos em controle e muito mais em orientação. E é exatamente aí que o livro entra com uma proposta bem pé no chão. Vamos para a nossa segunda parte, a abordagem prática. O nome pode até parecer meio técnico, né? Modificação do comportamento. Mas a ideia por trás é, na verdade, bem simples e poderosa. Pensa assim, o comportamento não é algo que vem de fábrica, algo fixo. Ele é aprendido. E olha, se é aprendido, quer dizer que pode ser guiado, pode ser ensinado com métodos práticos e sistema. Isso muda tudo, né? A gente para de pensar, é o jeito da pessoa e começa a pensar o que está sendo aprendido. E para não deixar dúvida de que isso não é um papo de teoria super complexa, os próprios autores deixam bem claro, olha só. Eles dizem que escolheram apenas aqueles princípios que são úteis. Ou seja, o foco aqui é 100% no que funciona na prática, no dia a dia. E a prova disso está aqui. Dá uma olhada nessa lista. A gente está falando de coisas do cotidiano mesmo. Guardar brinquedo, acabar com a briga entre irmãos, até melhorar na hora de estudar. O livro vai direto nos problemas reais que todo mundo passa, mostrando que aqueles princípios realmente se aplicam na vida real. Ok, entendido o conceito, vamos para a parte que eu mais gosto, a parte de construir. Como fortalecer o que é positivo. A regra de ouro, o princípio fundamental, é esse aqui. Reforce o comportamento que se quer ver mais vezes. Parece óbvio, né? Mas o pulo do gato está na aplicação. Pensa só, nosso cérebro adora uma recompensa. A gente tende a repetir aquilo que traz uma sensação boa. Então, a grande sacada é justamente essa, tirar o foco do que está errado e botar toda a luz naquilo que está certo. Tá, mas como a gente faz isso na prática? O livro dá uma receitinha de bolo em 3 passos. Passo 1, seja super específico. Nada de seja bonzinho. Guarde seus sapatos no armário. Bem claro. Passo 2. Escolha um reforçador que a criança valorize. Pode ser um elogio daqueles bem sinceros, um abraço. E passo 3, que é talvez o mais crucial de todos. O reforço tem que ser imediato. Fez a coisa certa, o elogio vem na hora. Olha esse exemplo do livro com o Ricardo. O menino começou a guardar os brinquedos e, na mesma hora, a mãe dele mandou um bom trabalho. O que acontece no cérebro dele nesse momento? Uma conexão é criada. Opa, fiz isso e ganhei algo legal. Essa associação imediata ensina para a criança que aquele comportamento é bom e que vale a pena repetir. Tudo bem, a gente já sabe como incentivar o que é bom. Mas e quando o comportamento é justamente aquele que a gente não quer ver? É isso que a gente vai ver agora. Como lidar com o indesejado. A primeira coisa que o livro propõe é pensar de forma mais estratégica do que simplesmente punir. Existem vários métodos. Por exemplo, o princípio da saciedade é tipo deixar a criança fazer tanto aquilo que ela se cansa. O da extinção é cortar o que alimenta o comportamento, geralmente a nossa atenção. Outro é reforçar um comportamento alternativo, que é genial. Em vez de só falar não, a gente ensina o sim, ou seja, o que fazer no lugar. E tem o reforço negativo, que não é punição, viu? É sobre remover algo desagradável quando a criança faz a coisa certa. São várias ferramentas. Vamos focar na extinção, com um exemplo clássico, briga de irmão. Qual é a reação automática de qualquer adulto? Ir lá, dar bronca, gritar, separar, certo? Só que, ironicamente, toda essa confusão é a atenção. E a atenção pode ser exatamente o que eles buscam. A abordagem do livro é o oposto. Ignorar a briga, claro, se ninguém estiver em perigo. O que acontece? Sem plateia, o show perde a graça. O comportamento perde a função dele e, com o tempo, diminui. Certo, a gente viu como reforçar o bom e como lidar com o ruim. Mas nada disso funciona sem o ingrediente final, a cola que une tudo. Vamos falar sobre o poder da consistência.
E para a gente entender de vez o que é a consistência na prática, vamos dar uma olhada num caso real do livro. A história de como os pais do Beto e do Bernardo conseguiram diminuir as brigas sem fim entre eles. O cenário era o seguinte: Beto e Bernardo viviam brigando, e os pais, na tentativa de resolver, davam bronca. Só que, como a gente já viu, a bronca era uma forma de atenção, ou seja, sem perceber, eles estavam alimentando o fogo. O castigo simplesmente não estava funcionando. Aí, os pais resolveram virar o jogo. Eles criaram uma regra nova, super clara. A cada X horas, sem brigar, rolava uma surpresa. Percebe a mudança? O foco saiu de punir a briga para recompensar a paz, a cooperação. E a parte-chave, eles foram super consistentes. Só tinha surpresa se a meta fosse batida, sem exceção. E o resultado disso tudo? As brigas, despencaram. Por quê? Porque os meninos aprenderam na pele que cooperar um com o outro era muito mais vantajoso do que brigar. A cooperação trazia recompensa, o conflito não. E aqui está o pulo do gato sobre a consistência. Não é sobre ser inflexível ou autoritário, não. É sobre ser previsível. Quando as regras são claras e as consequências são sempre as mesmas, a criança se sente segura. Ela sabe o que esperar. É essa previsibilidade que cria o terreno perfeito para o aprendizado. E agora, se preparem para uma ideia muito legal que o livro traz. Ele diz que os adultos que começam a usar essas técnicas logo percebem que as crianças também usam com eles. É uma via de mão dupla. Pensa bem, quando um adulto elogia e a criança abre aquele sorrisão, o que ela está fazendo? Reforçando o comportamento do adulto de elogiar. Incrível, né? Então, se a gente pudesse resumir tudo em uma única ideia, seria esta. Guiar o comportamento é muito menos sobre ficar caçando o erro e aplicando punição, e muito mais sobre construir ativamente o acerto, reforçando ele toda vez que aparece. É uma mentalidade de arquiteto, não de demolidor. E vale sempre lembrar, né? Essas ideias não surgiram do nada. Tudo que a gente conversou aqui vem dos princípios do livro Modificação do Comportamento Infantil, do John e da Ellen Krumboltz. É um trabalho sério, baseado em muita pesquisa. E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar. Pensando além de só apagar pequenos incêndios, como será que a gente pode usar esses mesmos princípios para uma coisa ainda maior? Construir hábitos positivos que as crianças vão levar para a vida inteira.